Você se prepara para viver, mas nunca começa a viver de verdade. Muita gente passa anos naquilo que eu chamo de pré-temporada infinita. Estudam, fazem cursos, montam planos, ajustam detalhes, mas nunca entram em campo. É como se a vida real fosse sempre adiada para depois. Como se a vida fosse um ensaio interminável e o verdadeiro espetáculo nunca chegasse. Você já dominou o rascunho, mas esqueceu da versão que realmente conta. E é por isso que tanta gente chega ao fim de um ano ou até de uma década inteira com a sensação de que está no mesmo lugar. Hoje eu quero abrir seus olhos para esse ciclo de preparação sem fim e te mostrar por que você precisa sair do vestiário e começar a viver agora. Então, vamos aprofundar como esse hábito de viver em pausa está roubando silenciosamente a sua vida sem que você perceba. Muitas pessoas vivem na ilusão de que ainda não estão prontas. Elas se convencem de que precisam de mais conhecimento, mais tempo, mais confiança, mais preparo. Então passam meses, às vezes anos, nesse estado de espera. Espera pela coragem, pelo recurso certo, pelo momento perfeito. Mas o que realmente acontece é um ciclo de preparação infinita onde nada nunca começa. Eu vou te dar uns exemplos. Tem quem adia a academia até ter o tênis certo, quem espera fazer mais um curso antes de se sentir capaz de começar o próprio negócio, quem deixa de falar com alguém porque acha que ainda não está emocionalmente pronto. Na prática, essa mentalidade significa viver em pausa. Você sonha, imagina, até planeja, mas nunca coloca nada em movimento. É como se o tempo estivesse correndo lá fora, enquanto dentro de você tudo continua suspenso. Você vê os anos passando, mas sente que está sempre no mesmo ponto de partida. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Não é que você não saiba o que fazer. Você sabe. No fundo, você sabe exatamente qual é o próximo passo. Só não começa. E cada dia de espera é um pedaço da sua vida que não volta mais. E existe uma força invisível sustentando esse ciclo: o perfeccionismo. É ele que sussurra no seu ouvido que ainda não é hora. O que você chama de esperar o momento certo, na verdade, é perfeccionismo disfarçado. Parece prudência, parece cautela, mas no fundo é só medo com uma máscara de cuidado. É a forma mais sofisticada de se esconder de si mesmo. Você pensa, só vou começar a academia quando tiver o tênis ideal. E um ano depois, o tênis continua na vitrine e você continua parado. Você cria um arquivo no computador chamado Projeto Final. Abre, fecha, revisa, mas nunca dá início. Você ensaia mentalmente uma conversa importante, mas nunca tem coragem de realmente falar. E eu não falo isso de cima de um pedestal. Eu também já estive presa nesse ciclo. Já esperei demais, já perdi chances, já fiquei paralisada acreditando que precisava estar pronta. Mas não dá para aprender a nadar sem entrar na água. Não dá para viver sem começar. O perfeccionismo não é sinal de excelência, é apenas um adiamento com uma desculpa bonita. Porque se você parar para pensar, o momento perfeito nunca vai existir. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai haver um detalhe a ajustar, sempre vai ter um medo no caminho. E enquanto você espera, a vida continua correndo. E isso nos leva a um ponto ainda mais duro. A vida não espera, ela segue em frente, com ou sem a sua participação. Enquanto você se prepara, o tempo não faz pausa. Ele continua correndo, indiferente às suas justificativas, ao seu perfeccionismo ou às suas inseguranças. A vida real não acontece no planejamento. Ela não está no cronograma perfeito que você montou. Ela acontece fora, no movimento, nas tentativas, nos erros, nas experiências. A vida está acontecendo agora, com ou sem você. Cada dia que você passa ensaiando é um dia de experiência que você nunca terá. É uma conversa que não aconteceu, uma oportunidade que não voltou, uma lembrança que nunca será criada. É um pedaço da sua história que fica em branco. O futuro não se constrói no amanhã idealizado que você guarda na cabeça. Ele nasce das escolhas imperfeitas que você faz hoje. O relógio não para só porque você decidiu esperar mais um pouco. E é justamente por isso que existe um poder enorme em começar mal, porque só o ato de começar já quebra a inércia que te aprisiona. O que mais paralisa as pessoas é acreditar que precisam começar bem, mas ninguém começa bem em nada. O verdadeiro poder está em começar mal, porque é no caminho que você aprende, que você se ajusta, que você evolui. Você não aprende a dirigir lendo o manual.
Aprende errando marcha, deixando o carro morrer, se atrapalhando, até que um dia dirigir vira natural. Você não aprende a falar em público lendo dicas. Aprende falando, tremendo nas primeiras vezes, até que sua voz se estabiliza. Você não aprende a amar apenas lendo sobre o amor. Aprende se expondo, se arriscando, errando, até entender como se constrói uma relação real. Esperar estar pronto é querer colher frutos sem nunca plantar nada. É como exigir experiência sem ter vivido. É um paradoxo impossível. Você só se torna bom depois que aceita ser ruim no começo. Comece feio, mas comece, porque o que hoje parece desajeitado, amanhã será lembrado como início da sua evolução. Todos aqueles que você admira, artistas, empreendedores, líderes, começaram mal. Erraram, falharam, se sentiram inadequados. A diferença é que eles começaram, e foi justamente esse movimento que os levou aonde chegaram. E essa é a decisão que você precisa tomar. Continuar preso na pré-temporada infinita ou dar o primeiro passo agora? A vida não é ensaio. Ela não é uma preparação interminável. Ela é agora. E se você não entra em movimento, ela segue sem você. Se você continuar ensaiando, vai terminar a vida como especialista em preparação, mas iniciante em viver. E não existe dor maior do que perceber que o tempo passou enquanto você ainda estava se aquecendo. Porque no fim, só existem duas escolhas. Ou você começa imperfeito agora, ou assiste a sua própria vida passar pela janela. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve para mais conteúdos como esse. E lembra, o nome do canal é Fagulha. Tchauzinho!